Vamos falar hoje de um problema sério no país que é crucial para todos nós e que é grave, que muitos não querem que a gente nem toque no assunto, mas o certo é que precisamos fazer esse alerta enquanto há tempo. Então vamos lá. O ministro Luiz Fux disse ontem que fake news causa danos irreparáveis aos candidatos. Segundo ele, o cidadão precisa ser bem informado antes de exteriorizar a sua opinião e que há necessidade de uma lisura informacional e que mesmo não havendo leis, eles coíbem, vulgo prendendo, né? Enquanto o ministro Barroso também disse que defende uma lei que pune fake news. E ainda defendeu também a censura. E eles que tanto falam em democracia. Vamos então ouvir aí o contraponto de Guilherme Fiuza e de Augusto Nunes nos pingos nos is, que eles falam realmente sem filtro. Vamos lá então. Primeiro aqui é o Fiuza. Eu estou emocionado, Vitor. Estou emocionado porque eu estou vendo, né, com os meus próprios olhos o nascimento do direito. Né? O direito está sendo criado ao vivo, diante dos nossos olhos, com os whistleblowers, com as lisuras informacionais. Né? Então, o direito e a língua também está sendo recriada por essa corte luminosa, Supremo Tribunal Federal. Começando pelo Luiz Fux, presidente do Supremo. Ele diz, Vitor, veja só isso, ele diz que o candidato tem que falar só a coisa certa, porque se ele falar coisa errada, ele vai macular o processo eleitoral. Vejam o absurdo. Vejam a falta de noção deste ministro da máxima corte sobre liberdade de expressão. Vejam a forma como ele sobrevoa a legislação que pune quando, eventualmente, uma mentira. Eu não vou falar fake news e desinformação. É uma sugestão aqui para essas pesquisas geniais. Né? Perguntem aí quantos brasileiros ainda acreditam que um sujeito assim, né, com essa fala empolada, recriando o direito e a língua portuguesa, quantos acreditam ainda que quando fala desinformação e fake news, ele está querendo alguma outra coisa, né, que não seja lutar pela liberdade e pela verdade? Então, você veja, ele propõe que se vigie o conteúdo do que os candidatos estão falando e que eles possam ser desclassificados previamente por aquilo que eles falaram. Isso é uma propensão autoritária. Isso é um absurdo. Isso é uma tentativa de desclassificação do direito à opinião. A sua opinião é errada, então você não pode nem dar. Você não pode nem dar a sua opinião. E nós não temos leis sobre crime de fake news, mas nós estamos fazendo a responsabilização civil. É aquilo. Sabe para que serve essa cantilena? Serve para eles irem lá e dizerem, esse aqui está desinformando e eu vou caçar o perfil dele. Quem falou que ele está desinformando? Eu falei, porque eu percebi que ele é parte de uma sucessão de atos que são antidemocráticos. Isso atenta contra a ordem pública. Eles não fazem isso? A Procuradoria-Geral não acabou de constatar que o ministro Alexandre de Moraes, na sua avidez de fazer política contra o presidente da República, desrespeitou o processo acusatório, desrespeitou a polícia e o Ministério Público? Então, o que está faltando para o restante da sociedade olhar e falar? Esses personagens estão querendo recriar, reinventar a roda.
Eles estão querendo fazer uma roda que só roda para eles. E sobre o ministro Barroso, eu não vou nem comentar, né? Quer dizer, é um personagem enfadonho, né? Com essa cantilena, com essa conversa fiada de que as plataformas podem fazer a depuração. É um discurso reacionário. Ele se mete a moderninho, se mete a progressista, meio centro-esquerda, sei lá o quê, defensor de minorias. Mas esse discurso é um discurso reacionário. Tudo isso tem a ver com censura prévia. Que história é essa de você decidir previamente quem é que pode manifestar o quê? Como o Supremo já começou a fazer no processo eleitoral. Isso não existe numa democracia. O senhor ministro Barroso, que aparece aí como lutador contra a ditadura, dictatorship, whistleblower, etc. e tal, isso aí não existe numa democracia. Você fingir que demarcou o que é certo pela sua vontade, pelo seu arbítrio singular, pessoal, e você vai para cima das pessoas que não, o que ela falou ela não podia ter falado. Né? Então é isso. Estamos esperando, como sempre, os libertários, os humanistas, os defensores da democracia, sem cartinha de mentira, aparecerem para dizer: tudo bem? Vocês querem conferir esse poder a essa corte? Tá bom, então daqui a pouco é a língua de vocês que será cortada também, só para avisar. Tá aí o Fiuza sem filtro. E agora vamos ouvir também o Augusto Nunes. O que diz o ministro Fux é tão verdadeiro quanto o topete, tão confiável quanto essa cabeleira dele. Ele diz ele, ao assumir a presidência, ele prometeu combater as decisões excessivas das turmas, não fez nada disso, e também acabar com a safra interminável, né, de decisões monocráticas. Né? Não fez nada disso também. Ele simplesmente se juntou ao grupo de ministros que majoritariamente apoiam um candidato, que é o Lula, contra o presidente da República. Esse pessoal precisa ter um pouco mais de humildade, um mínimo de humildade. Como é que o Barroso fala que é preciso você estabelecer o que é o bem e o mal? É ele que faz isso? O João de Deus, que ele dizia que extraía o melhor de nós quando era outra coisa que ele fazia com mulheres, é o bem ou é o mal? Ele dizia que é o bem. O Cesare Battisti está do lado do bem ou do lado do mal? Então quem é ele para decidir uma coisa dessas, ou para decidir o que é verdade e o que é mentira, se mentiu por tanto tempo e continua mentindo agora? Essa turma, esses juízes se apresentam como tal e eles querem decidir o que é verdade e o que é mentira. Criaram essa expressão fake news, é recente, deve ter uns 5, 6 anos. Antes era a velha mentira. E eles querem a eleição só com verdades. Vamos lá, campanha eleitoral. O Lula diz que é inocente. É verdade? É fake news? Ou é mentira a ser punida? Mas tanto o Fux quanto o Barroso, eles têm 2 horas para escrever 500 vezes num quadro negro a seguinte frase: não existe crime sem lei que o defina. Que lei é essa que pune fake news? E o caso do Lula é exemplar. Ele diz que a Lava Jato é que devia ser presa, os juízes da Lava Jato, né, os procuradores da Lava Jato, e que o PT é inocente. Isso é verdade. A campanha toda do Lula é mentirosa. E eles fingem que não, que é isso. Nós estamos aqui para impedir que o eleitor seja enganado. Quem faz lei é o Congresso. Eles não podem legislar. E eles estão fazendo isso. A Ana citou, né? A Constituição é a Constituição que está sempre em mutação. Eles vão criando leis. Isso é proibido. Num país cuja justiça agisse mais seriamente, os ministros teriam perdido o emprego, já estariam ameaçados aí de prisão pelo que fazem. Isso é ilegal.
Então vamos seguir em frente aqui. O Fiuso e o Augusto falaram. E vamos aqui voltar à tela normal aqui, para a gente fazer uns comentários mais específicos aqui sobre esse assunto. Então, o que são fake news? Tanto propalado aí por essa turma aí do STF, pela imprensa marrom, que querem que façam uma lei para punir a opinião. Muitos entendem hoje que fake news significa notícias falsas, informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através de redes sociais. E que o objetivo das fake news seria criar uma polêmica em torno de uma situação ou pessoa, contribuindo aí para o denegrimento da sua imagem. Mas sabemos que essa retórica toda criada, baseada nessa fake news, nada mais é do que tentar calar alguém que tem aí uma opinião contrária à sua. E é uma narrativa criada pela esquerda para tentar acessar esse debate, que é até importante. A quantidade de notícias falsas que são disseminadas, principalmente por aquelas pessoas que querem punir alguém que seja taxado aí de fake news, é muito grande. Principalmente a grande mídia que apareceu com isso e que comanda as empresas de fact-check. Inclusive, algumas autoridades importantes que também disseminam notícias falsas. E são essas autoridades que querem te prender por você emitir uma opinião. Essas pessoas querem controlar o que você deve falar ou não. E para aqueles que fingem não saber, já existe lei que pune pessoas que propaguem aí notícias falsas, os denominados crimes contra a honra. E são 3 os crimes contra a honra, tipificados aí pelo nosso Código Penal. Vamos ver se dá para a gente mostrar aqui com a tela do jeito que está. Aqui. Vamos voltar aqui então para a tela menor. Não vai dar para voltar para a tela menor agora, mas vamos jogar para cá para a gente fazer um breve comentário aí a respeito desses 3 crimes contra a honra, que são aí a calúnia, no seu artigo 138, a difamação, no artigo 139, e a injúria, do artigo 140. A calúnia, como podem ver aí, diz-se caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. O artigo 139 diz difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Já no artigo 140, que é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, com a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E no parágrafo 1º diz que o juiz pode deixar de aplicar a pena, primeiro, quando for ofendido de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. 2, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria.
E parágrafo 2º, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere aviltantes. A pena de detenção é de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, meus amigos, está tudo já previsto em lei, devendo, é claro, seguir aí o devido processo legal, que a gente observa que não está muito em voga aqui no país. Mas me parece que querem inventar a roda. Não se fala mais a respeito da Constituição no STF. E alguns políticos, aqueles de esquerda, no Congresso Nacional, querem estabelecer no país uma ditadura. Já existe a ditadura aí, a ditadura da toga, mas eles querem institucionalizar uma ditadura. E o projeto de lei, o 2630, de 2020, do senador Alessandro Vieira, é uma tentativa legal de criar a mordaça, de tentar regular o que você poderá falar. Partindo dessa premissa, então, acabaria aí a liberdade de expressão. Por pouco, mas muito pouco mesmo, esse projeto de lei já teria virado aí lei, né? E a mordaça institucional já teria chegado. E se esse tipo de projeto passar, poderemos considerar o Brasil como uma ditadura de fato. Agora, que ainda a gente vê que ainda não existe uma norma legal que pune a opinião, muitos estão sendo encarcerados, perseguidos, perdendo direitos. Imagina com a sanção dessa lei o que o país não iria virar. O jornalista Alan dos Santos é uma prova viva dessa distopia instalada aqui no país, por um poder que se coloca num pedestal bem mais alto do que os outros, apesar da Constituição aí não permitir essa disparidade. Como eu disse, o Alan dos Santos teve que pedir asilo em outro país, viver longe da família, além do cerceamento de outros direitos seus, enquanto os iluminados dizem que estão protegendo a democracia. Incrível como ditadores gostam de falar em democracia. A ameaça está lá no Congresso e a qualquer momento pode ser pautada, que é esse PL 2630, que visa aí punir quem divulgar essa informação falsa, né? E a gente espera que isso não venha acontecer. Estamos perto de ter um Ministério da Verdade. E se aprovada esse projeto de lei, a gente sabe que é inconstitucional, porque fere a cláusula pétrea da Constituição Federal no seu artigo 5º. Mas o que seria uma cláusula pétrea? Vou explicar. Em regra, aquelas leis contidas na Constituição Federal podem ser alteradas por 3/5 dos senadores e deputados, devendo ser votada 2 vezes em cada casa. Porém, essa condição não se aplica a algumas cláusulas que não podem jamais serem modificadas, revogadas, enquanto a atual Constituição em vigor. Resumindo, cláusula pétrea é aquilo que não pode ser alterado na Constituição. E a própria Constituição regulamenta quais são as cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas, diz lá no artigo 60, no parágrafo 4º, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, por último,
os direitos e garantias individuais que abarca aí o direito de expressão. Então, a gente entende ou não entende muito o que estão tentando fazer no país. Por hoje é isso mesmo. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se não for inscrito, me dê essa forcinha.